O Luiz Fernando Carvalho aponta que a intenção dele com essa minissérie Independências é de fazer uma grande pesquisa histórica, mas também de preencher lacunas, de retratar situações, personagens que, de certa forma, foram negligenciados pelos livros de história. Eu me pergunto, Ilana, em relação à sua personagem, o que de curioso você percebeu durante esse processo de pesquisa e depois de composição dentro dessas intenções, né, desse roteiro? O que eu achei mais interessante, assim, que foi quando comecei a me aprofundar e ler mais sobre ela, e até pela instrução um pouco do Luiz Fernando, quando ele falou, eu não queria que caricaturizassem tanto o Dom João quanto a Carlota, quanto a Dona Maria I, assim, que tivesse um estudo mais aprofundado, porque existe, né, uma pesquisa muito grande sobre isso, que a Carlota, na verdade, ela foi uma pessoa muito forte. E as pessoas colocaram como se ela fosse uma maluca espanhola que bebia, que ficava, né, enlouquecida e desbragada. E ela tinha uma personalidade muito forte, mas eu sempre pensei, fui lendo mais e fui descobrindo que ela poderia ter sido uma das primeiras feministas, porque se tu pensar que em 1800 uma mulher queria o poder da forma como ela queria, né, com a gana e com a garra, e ela lutou até o fim para conseguir isso, assim, num universo muito masculino, em 1800. Então, é uma pessoa muito forte, assim, muito interessante, assim, com todos os defeitos de ser déspota, de ser monarquista, de ser arrivista, de ser invasora, de ser terrível, temperamento terrível, mas ela era uma mulher excepcional. E eu imagino que uma minissérie, né, dessa estrutura, 16 episódios, eu imagino que foi um processo de filmagens bastante extenso. Tenho muito interesse de saber como que funcionou para você, porque pelas entrevistas anteriores me parece que, não sei se toda a equipe mais grande parte dela se reuniu em galpão para discussões, laboratório. Como foi o seu envolvimento dentro de todo esse processo? Foi muito interessante, porque a gente teve uma relação como se fosse um grupo de teatro, assim, dentro de uma pesquisa mesmo. Porque a gente ficou muito tempo improvisando, fazendo trabalho de corpo, de voz, vendo palestras, lendo. Então, teve uma base muito forte para quando a gente começou a gravar, todo mundo já tinha um corpo mesmo, assim, interno, assim, muito bacana, assim, uma experiência muito linda, assim, muito aprofundada, assim. E o Luiz Fernando Carvalho, né, é um diretor de cinema e televisão, assim, que eu imagino que muitos atores têm um desejo de trabalhar pela primeira vez ou trabalhar novamente, como foi o caso do Daniel também, né? Quero muito saber como que você avalia a dinâmica que você teve com ele e também até perguntar para você em relação a como se lançar nesse jogo estético proposto, porque no primeiro episódio dá para perceber que essa é uma minissérie quase como se mostrasse uma série de fotografias em movimento. Me parece, e consequentemente isso me parece ser um trabalho de composição bastante particular, no caso do intérprete. Como você avalia a direção dele e essa dinâmica também? Eu tinha um sonho de trabalhar com o Fernando, porque eu já tinha visto, acho que quase tudo que ele fez, que eu tive a possibilidade de ver, eu vi, né, na televisão. Então, quando veio o convite, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que ele tem um trabalho maravilhoso, assim, de pesquisa e estético, e é sempre muito revolucionário, assim. Então, foi muito bacana. No caso da série em si, teve esse grande desafio, porque não existia muito cenário, é um trabalho do ator. Sim. E esse foi o barato da série, assim, né? Tem alguns elementos cênicos, mas tá tudo dentro, foi gravado dentro do galpão. Então, que ele chama até de cosmograma, né? Que é um círculo, assim. Então foi uma experiência muito bacana, assim, muito desafiadora, assim, como atriz, assim, um exercício espetacular. Ana, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Prazer.